E aí, galera, está no ar o programa Espaço e Comunidade, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E hoje, o assunto é de interesse de muitos brasileiros. Tá com medo do leão? Ensine ele a virar um gatinho, aqui, no seu, no meu, no nosso Espaço e Comunidade. E hoje recebendo o professor Nilson Leocádio, que é pós-graduado em Controladoria e consultor contábil. Tudo bem, professor? Tudo bom. Professor, antes de qualquer assunto, de mais nada, o assunto hoje é imposto de renda. Okay. O que é o imposto de renda, professor? Explica o pessoal em casa, por favor. Bom, o imposto de renda é uma espécie tributária, né, uma espécie de tributo, em que as pessoas físicas têm a incidência ou a obrigatoriedade de contribuir com a União através, né, da lei, que todo imposto é previsto em lei, e que incide principalmente sobre a renda do trabalhador ou a renda das pessoas no geral. Professor, nós estávamos conversando aqui nos bastidores e tem uma questão de senso comum aí quanto ao imposto. Existe isenção de imposto? Então, na verdade, o que ocorre? O imposto de renda ele é incidente sobre a renda do cidadão brasileiro e que as pessoas que receberam, que tiveram rendimento inferiores a 24.556 no ano de 2012, elas estão elencadas no rol de pessoas isentas de recolher o tributo chamado imposto de renda. Perfeito. Professor, nós somos às ruas, né, para saber qual é a dúvida da população mesmo. Nós temos uma pergunta aqui da Giovana Gonzalez. Pode rodar. Oi, qual é a renda para começar a declarar o imposto de renda? Muito obrigado, Giovana, com sua pergunta. Professor, então, como é que é aí? Qual é a renda para começar? Então, a renda seria o rendimento superiores a R$ 24.557 para o ano calendário de 2012. Sim. Então, todas as pessoas que tiveram rendimentos superiores a R$ 24.557 estão obrigadas a fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, que ocorre agora até 30 de abril, é o prazo limite. É porque, na verdade, uma dúvida que o pessoal, e no Brasil a gente costuma falar isso, é que o pessoal acha que o salário é mensal. Nós recebemos mensal, né? Mas ele é contado a partir do anual, né? Todo cidadão que ele é assalariado, se ele ultrapassar um determinado limite mensal, será deduzido do salário dele uma parcela referente ao desconto do imposto de renda. Né? Existe uma sistemática de cálculo que é feito mês a mês sobre o salário do cidadão. Né? Só que agora, o que acontece? Agora, de março até 30 de abril, nós devemos prestar contas sobre o que recolhemos o ano inteiro para o governo ou então o que deveríamos ter recolhido no ano de 2012 que não recolhemos. Por isso que essa declaração que fazemos agora, o nome dela é Declaração de Ajuste Anual, onde você informa exatamente o que você já recolheu antecipadamente através do desconto já na fonte. Perfeito. Né? Ou então através do que você deve declarar agora em função de outros rendimentos que não tiveram retenção na fonte. Também informa os gastos que você teve, além daqueles já informados lá na empresa, onde teve também a retenção na fonte, que alguns rendimentos na fonte consideram também determinados gastos para chegar na base de cálculo do imposto de renda. Tá certo, professor. Temos uma outra pergunta da estudante Antônia. Antônia, qual é a sua pergunta? O que acontece se a gente não declarar o imposto de renda? E aí, professor, o que acontece? Então, se a pessoa estiver relacionada, né, na obrigatoriedade de apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda agora, e ela não o fizer, ela pode ter problemas com bloqueio do CPF, né? Ela não vai conseguir, de repente, fazer a abertura numa conta bancária, ter uma conta bancária, ela também não vai poder tirar passaporte, ter problemas para sair do país até regularizar a situação do CPF. Então, ela pode ter sérias implicações junto à Receita Federal e que vai anular ou cancelar determinados atos da vida civil dela. Tá. Complementando essa pergunta, nós temos uma pergunta da Juliana. Juliana, fala pra gente. O que acontece se eu não declarar o imposto de renda, mesmo sendo isenta? Muito obrigado, Juliana. Professor, e aí? Então,
Mesmo no caso de alguns contribuintes estarem isentos, ou seja, não atingirem o mínimo de R$ 24.556 anuais, né, uma vez que ele tenha imposto de renda retido na fonte, é interessante que ele declare para provar para o governo, para a Receita Federal, que realmente ele é um cidadão que não deveria ter recolhido o imposto mensal lá, né, retido na fonte, e agora ele vai fazer essa declaração para tentar resgatar ou recuperar aquilo que ele já pagou ao longo do ano. Se ele, em outro caso, se ele está isento, ele não há obrigatoriedade de entregar a declaração. Então, isento ele não é obrigado. Né? Ele não é obrigado a declarar. Não é obrigado a declarar, fazer a declaração agora de ajuste anual, sendo considerado isento. Mas, para o contribuinte, pode ser interessante, até porque ele pode resgatar o que ele já pagou ou se teve, em algum momento ou em algum período do ano, o desconto na fonte do imposto de renda. Perfeito. Professor, agora uma dúvida, assim, inclusive minha mesmo, que a gente, o pessoal de casa, sempre sonha assim, eu quero ganhar na Mega Sena, o pessoal pensa em ganhar, assim, também tem dedução disso aí, ou não? Então, alguns prêmios de loteria, como é o caso, por exemplo, da Mega Sena, o valor que você recebe já é líquido, ou seja, já está descontado ali na fonte a parcela devida à Receita Federal ou à União. Perfeito. Então, quando você recebe, não recebe necessariamente deduzido. O valor líquido que eles estão falando, mas você recebe já... Já deduzido, abatido o imposto de renda sobre algumas espécies de loterias. Perfeito, professor. O pessoal de casa, eu acho que deve estar ficando bem antenado quanto a isso. Não saia daí, a gente volta já. Só um minutinho, professor. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! O Espaço Comunidade está de volta, falando sobre o imposto de renda. Professor, voltando a esclarecer mais dúvidas, porque, olha, eu acho que seria um programa de horas para esclarecer todas as dúvidas quanto ao imposto de renda. O Reginaldo, né? O Reginaldo que é eletricista, ele está com a dúvida. Reginaldo, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber como que declara o imposto de renda. E aí, professor, como é que faz para declarar? Olha, Reginaldo, hoje a maioria das declarações prestadas ao governo são realizadas através da internet, né? Você deve entrar no site da Receita Federal. O site é www.receita.fazenda.gov.br e baixar 2 aplicativos que tem lá no site. Um é o ReceitaNet, que é para uso para transmitir a declaração, e o outro é o próprio programa gerador da Receita Federal, onde você vai alimentar todas as informações necessárias para fazer a sua declaração do imposto de renda. Tem ainda também no próprio site um tutorial de dúvidas. Tendo dúvidas sobre o programa a ser baixado ou o preenchimento das fichas desse programa, deve ser observadas, todas essas dúvidas podem ser retiradas no próprio programa da Receita Federal. Legal. E até assim, o seguinte, né, professor?
o pessoal às vezes não sabe se tem que campo que é obrigatório, que não é. Ele mesmo, o próprio sistema pede a obrigatoriedade de alguns Exatamente. campos. O próprio sistema, né, ele é autoexplicativo, né? Se você tem alguma dúvida relacionada a determinada ficha ou a determinado campo, ou até que valor você deve informar ali, ou quais são essas informações, ele tem lá um tutorial com diversas dúvidas e explicações sobre o preenchimento das fichas da declaração. Perfeito, professor. Professor, agora a Eunice, ela está com uma dúvida um pouco mais complexa quanto a isso. Eunice, explica para o professor, por favor. Minha dúvida é a seguinte, minha mãe não declara imposto de renda, ela tem 85 anos de idade, só que assim, ela recebe aposentadoria do INSS por tempo de contribuição e recebe uma outra aposentadoria por morte do companheiro, né? E ela não declara, e eu sempre coloquei ela como minha dependente, e eu queria saber se eu posso continuar colocando. Muito obrigado, Eunice. Então, professor, e aí, pode ou não pode? Bom, Eunice, no caso da pessoa como dependente, a sua mãe, ela é aposentada, se você informa a sua mãe como dependente, você deve também informar o rendimento dela. Agora, o que precisa verificar é se é vantajoso para você informá-la como dependente, aproveitando o desconto, né, permitido por dependente e acrescentando o valor da aposentadoria dela aos seus rendimentos. Precisa verificar se o imposto, ao final, o imposto a pagar ou a restituir é vantajoso nesse sentido, né? Mas você pode declarar, só que precisa verificar a vantagem ou não de se declarar como dependente a sua mãe, uma vez que ela também tem renda e a obrigatoriedade, a lei pede que você deve informar não só o seu rendimento, mas o rendimento também dos seus dependentes. E também será tributado também esse rendimento, se for devido. Então, precisa verificar se compensa, se é vantajoso ou não, informá-la na sua declaração. Tá. Professor, agora é o seguinte, o que deve conter na declaração? Pensão alimentícia, herança, os dependentes... Quem pode ser dependente? Porque a gente colocava a avó, a tia, o cachorro, o papagaio, todo mundo como dependente. Essa declaração de ajuste anual, você deve informar colocar algumas informações. Uma delas, já dissemos aqui, que é o rendimento, né, tanto do titular da declaração, quanto de seus dependentes. Outra informação importante que você deve prestar ao governo é com relação aos seus bens patrimoniais, também devem ser informados os bens patrimoniais, assim como as dívidas também, né, do cidadão, se ele tem financiamento, empréstimos e tudo mais, e também as informações relacionadas aos dependentes, tá? Nós temos aqui o que é considerado como dependente para efeito do imposto de renda, é considerado como dependente do titular da declaração, o cônjuge ou o companheiro em que o contribuinte viva, né, há mais de 5 anos, os filhos menores até 21 anos de idade, Perfeito. ok? Ou então, se cursando colégio, universidade, escola superior até 24 anos de idade, né? Os pais, avós e bisnetos também podem ser considerados como dependentes. Os irmãos, netos e bisnetos, desde que o contribuinte tenha a guarda judicial. Os menores pobres, em que o contribuinte também auxilie, mas desde que ele também tenha a guarda judicial, porque essa informação será cruzada pela Receita Federal. Então, é necessário ter a guarda judicial também, no caso de irmãos, netos e bisnetos, e menores ou tutelados, né, e curatelados também. Você deve ter a guarda judicial para informar esses dependentes. A dedução por dependente, ou seja, cada dependente permite deduzir da base de cálculo do imposto, né, até o valor de R$ 1.974,72. Ou seja, o máximo que vai ser deduzido é isso. O máximo por dependente, esse valor. Lembrando que uma vez que você informa o dependente, você deve também informar o rendimento desse dependente, que ele, né, pode ter problemas se você não informar o rendimento dele. Perfeito. Você também pode informar os gastos com esse dependente, sejam esses gastos relacionados à saúde, né, e educação,
também, os gastos com saúde e educação podem ser informados tanto do titular quanto dos seus dependentes. Legal. Professor, o senhor falou de cruzar informações, né? Falando em cruzar informações, o pessoal fala muito da malha fina. O que é essa famosa malha fina? Bom, quando o cidadão transmite a declaração do imposto de renda, automaticamente os próprios programas da Receita Federal vai cruzar as informações. Olha, eu informei um rendimento X em que eu sou assalariado, só que do outro lado eu tenho uma empresa, um empregador, em que ele também já fez a declaração da pessoa jurídica. Então, nesse primeiro momento, os equipamentos, o sistema, o software, ele faz um cruzamento de informações. Quando esse cruzamento, as informações estão casando, aquilo que eu estou prestando está casando com aquilo que o empregador também informou, né? Ou então, eu comprei um determinado imóvel, né? Eu estou informando na minha declaração o valor desse imóvel, né? O CPF de quem eu comprei esse imóvel. O cartório de registro de imóveis também já prestou informações para a Receita Federal. Então, automaticamente, essas informações que esse sistema do governo já tem, sim, né, ele vai cruzar essa informação e vai passar no primeiro momento. Se a informação for distorcida, for diferente do que a Receita Federal já tem lá disponível no seu banco de dados... Porque ela vai ter lá batendo. Vai ter. Aí fica numa espécie de aguardando análise de um analista da Receita Federal. Um técnico ou um analista da Receita Federal vai analisar a sua declaração e o banco de dados que ele tem. Isso é o que chamamos de malha fina, ou seja, não passou na primeira verificação dos programas da Receita Federal. Então, depende de um analista observar a sua declaração. Então, fica retido na malha fina. A sua declaração na fica verdade, lá. caiu por terra aquela história que a gente escutava antes. Só quem ganha mais de tanto vai cair na malha fina. Hoje todo mundo cai, porque é cruzado informação. Hoje, né? assim, o próprio banco de dados, o próprio sistema do governo, aliás, ele já manda para a malha fina. Uma vez que você informou, você recebeu do seu patrão um determinado valor, né? E você informa algo diferente agora, o próprio sistema da Receita Federal já deixa em malha fina, porque aí depende lá do analista, né, da Receita Federal ou do técnico da Receita Federal, pegar a sua declaração, fazer uma análise, verificar se o que está correto é o banco de dados ou a sua declaração, e aí fica retido até ser sanada a dúvida desse técnico ou desse analista. Ok, professor, só para a gente finalizar aqui, a declaração é só pela internet? Então, hoje nós temos a possibilidade só por meio da internet, né? Nós não temos outros caminhos como era. No passado, nós tínhamos a declaração em formulário, depois de um determinado tempo também, havia a possibilidade de você gravar a declaração no disquete e entregar na Receita Federal. E até o surgimento da internet, hoje nós temos aí 100% das declarações, praticamente quase 100%, são entregues através da internet. Só dar uma dica ao pessoal, não deixa para o último dia, às 11h59, querer mandar, porque todo mundo vai querer mandar esse horário. Então aí vai congestionar, você não vai entregar, você vai ter problema. Se antecipa ao problema, né? Professor, para terminar, o senhor vai ter uma ação comunitária aí, né? Qual que é essa ação comunitária? Na verdade, é a ação comunitária da Universidade de Guarulhos, né? Perfeito. Em que alunos do curso de Ciências Contábeis foram treinados para fazer orientação ao cidadão. Veja bem, o aluno não vai elaborar a declaração do contribuinte, vai orientar o cidadão a preencher de forma correta e auxiliá-lo no momento da transmissão dessa declaração. Então, o aluno já treinado por profissionais da área, treinado por professores do curso de Ciências Contábeis, ele vai orientar o cidadão a preencher a sua declaração e aí poder transmitir com menor risco ou menores possibilidades de cair aí na malha fina. Perfeito. Então, pessoal, vai ser no dia 13/4, das 9 às 15 horas, na UNG, no Campo Dutra e no Campo Itaquá. E no dia 20/4, das 9 às 15 horas, na UNG Dutra, Guarulhos Centro, São Paulo Centro e Itaquá. E maiores informações no site www.ung.br. Professor, muito obrigado, né? Foi de grande utilidade as suas explanações. Acredito que, mesmo que o pessoal tenha dúvida, vai lá na ONG nesse dia também, mas já adiantou bastante para o pessoal de casa. Obrigado, agradeço a oportunidade e vale a dica aí para o cidadão, olha, tem dúvida sobre a declaração,
Não conseguiu tirar suas dúvidas lá no tutorial? Nos procure nos campos, né, citados já, que estaremos aqui e vamos atendê-los com o maior prazer. Obrigado a todos. Obrigado, professor. O programa de hoje acabou rápido. Sabe por quê? Porque foi muito esclarecedor. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, ligue 2464-1796 ou mande e-mail para tv@ong.br. Um forte abraço, até o próximo programa.